pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Francischini, fisioterapeuta, em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Você que tem uma empresa e quer divulgar na TV Cidade, entre em contato com o número que aparece na tela e a sua empresa vai ser divulgada na tela ao fundo durante os programas. Hoje nós vamos falar sobre disfunções no quadril. Ah, o quadril é uma articulação que sustenta o nosso corpo, então ele comanda todos os nossos passos, a marcha, ela é bem influenciada, dependendo do quadril, porque imagina que você tenha uma lesão no quadril e tenha dor. Como é que a gente caminha? A gente muda completamente o apoio tanto de joelhos e tornozelos. Então, o quadril ele vai comandar todo o membro inferior e vai influenciar muito na nossa marcha, na nossa pisada. Então, muitas vezes o pessoal que tem o pé muito plano, provavelmente, né, pode ser determinada pelo quadril porque de repente ou tem algum desgaste, alguma dor que provoca essa modificação na marcha. Muitas vezes o joelho também, pessoas têm muita dor em joelho, desgaste no joelho, que justamente pode ser provocado pela falta de força muscular, tanto do quadril quanto no membro inferior, porque a musculatura ela vai fazer uma ação que é frear o movimento, reduzir o impacto na nossa articulação. Então, se a gente não tem um reforço muscular, a articulação acaba sofrendo muito impacto. O calçado também é bem importante. Observem, né, os seus calçados. Se o tênis já está muito gasto, se de repente já tem a forma do teu pé, a gente observa às vezes onde a gente pisa, como que a gente pisa pelo calçado. Aonde tem desgaste no calçado, a gente já observa que a nossa pisada é daquela maneira. Uma pessoa que tem o pé muito pronado, ela vai ter um desgaste maior no calçado, na parte interna. As pessoas que têm um pé mais supinado, ela vai ter um desgaste grande na parte externa do calçado, nas laterais, principalmente ali calcâneo e a parte anterior, mais lateral do pé. Ou a pessoa que tem uma projeção mais anterior de tronco, ela vai ter um desgaste grande na parte anterior do calçado, principalmente quando tira a palmilha, vai observar uma força grande nos dedos, né? Na parte do hálux, muitas vezes as pessoas, inclusive tem o hálux valgo, que chamam de joanete, pela grande carga naquela região. Então, muitos problemas também do pé, elas têm decorrência da nossa força muscular e do nosso suporte, que é o quadril que vai comandar todo o nosso equilíbrio do corpo. Então, o que vai nos sustentar é o quadril. Se a gente não tem uma boa força na musculatura de glúteo, quadríceps, vai ter, claro, um desgaste nas articulações, porque o músculo não vai ser suficiente para frear o movimento e economizar a nossa cartilagem, nossas articulações. A cartilagem, no momento que ela desgasta, ocorre muito atrito, ela acaba ressecando e não tem como ela não regenera. Então, assim, ela vai desgastando e no momento que vai ressecando, vai ficando cada vez mais difícil de né, frear o movimento, de nos dar aquele impacto, de reduzir o nosso impacto. Então, a cartilagem é um amortecedor, só que a gente precisa também da ação do músculo para que a gente não tenha um desgaste no nosso amortecedor natural do corpo. Os tênis, é muito importante o uso do calçado mais adequado. Se você for fazer caminhadas, corridas ou alguma atividade de impacto, o ideal é um tênis que tenha um bom amortecimento, para que não venha essa força toda para as articulações, principalmente na musculação. Às vezes as pessoas pensam que não precisa colocar um calçado adequado, mas se tu vai fazer um agachamento, se tu vai fazer algum outro exercício que requer o impacto,
se for com calçado muito baixo, que vai sobrecarregar as articulações. Por mais que tenha uma força muscular, também acaba sobrecarregando. Então, o calçado ele nos ajuda muito para que a gente tenha um conforto tanto nos pés quanto, né, nas articulações. O quadril, ele tem interligado ali a músculo do glúteo, né, do quadríceps. Então, todas essas musculaturas, elas estão ali para nos dar o suporte para que quando a gente faça algum movimento, seja um agachamento, algum outro movimento de subir escadas, correr, vai nos dar esse suporte para que a gente diminua o impacto sobre a nossa articulação. Então, quando a pessoa tem que caminhar muito, de repente, ou trabalha muito tempo em pé, é muito importante o fortalecimento dessas musculaturas, desses grupos musculares, para que tenha uma, né, uma qualidade de vida melhor, porque muitas vezes as pessoas não costumam fazer atividade física, não têm um bom fortalecimento dessa musculatura, que acaba sobrecarregando muito a articulação. Às vezes, até o calçado que a pessoa precisa usar no trabalho não oferece tanto conforto, às vezes é mais rígido, e naqueles né, de proteção, tem calçados que as pessoas têm que usar por proteção mesmo, né? Se trabalha com alguma eletricidade, alguma coisa, então esses calçados, eles geralmente eles são bem rígidos. Então, seria importante adaptar ou colocar palmilhas, né? Cuidar o conforto, porque é bem importante para quem trabalha muito tempo em pé, muito tempo se movimentando, caminhando muito, usando muitas articulações, carregando peso. Então, tem certos exercícios que são bem importantes, principalmente o reforço de musculatura abdominal. Essa musculatura a gente não dá muita importância, mas não é só para estética. O abdômen ele serve também como um freio, né, da musculatura para que não ocorra muito impacto, principalmente na nossa coluna. Então, muitas pessoas têm problema também de coluna, além do quadril, e, né, e essa musculatura não tendo um bom reforço também acaba sobrecarregando a coluna. Então, a nosso corpo é tudo interligado. Nós temos que ter um reforço muscular global em todas as musculaturas para que a gente tenha uma melhor a administração ah, das nossas articulações, para que não tenha muito desgaste, muitas lesões, né? Tem muitas pessoas que têm disfunções ali, artrose, artrite, que é o desgaste da articulação e uma inflamação que causa dor, causa limitação. A limitação funcional, principalmente de quadril, é bem importante porque limita muito no ficar em pé, no caminhar. Então, a pessoa fica limitada em todos os movimentos, praticamente, porque o quadril ele vai comandar a marcha, vai comandar a ortostase. Então, quando a gente precisa ficar em pé, precisa caminhar, a gente precisa do quadril. Então, essa articulação, se ela estiver com desgaste ou uma inflamação, o paciente ele não consegue fazer movimentos, não consegue caminhar, atrapalha muito a qualidade de vida, porque até em casa mesmo não tem muito ação, fica muita dor e a pessoa acaba também sofrendo e também limita no exercício. Então, uma das funções da fisioterapia é principalmente a analgesia para que o paciente consiga fazer os exercícios e comece o reforço o mais rápido possível, porque o reforço é o principal, né? O principal foco quando tem alguma lesão, porque se a gente não reforçar, né, e só fizer analgesia, o paciente não melhora, porque aquela articulação ela continua com desgaste. A gente pode tratar a inflamação, pode tratar a dor, mas a parte do desgaste, a cartilagem não regenera, então não tem como, né, substituir. Então, o que vai frear o movimento, vai proteger a articulação, é o músculo. Então, o músculo bem fortalecido vai ajudar bastante para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida, consiga fazer, né, a sua rotina,
consiga fazer as suas atividades de vida diária, que é o básico, né? A pessoa tem que levantar da cama, tem que fazer a higiene, tem que se alimentar. Então, tudo isso acaba modificando quando tem uma dor, tem uma lesão nessa região ou em qualquer outra. O quadril também tem os músculos que envolvem o quadril, um deles é o piriforme. Ele é um músculo que, quando ele fica muito tenso, ele também provoca uma compressão do ciático, porque ele passa exatamente em frente, né? E ele é mais profundo, então ele vai provocar essa compressão, dificultando também o movimento, porque a dor, né, quando tem uma compressão nervosa, ela acaba irradiando para a perna, acaba dando desconforto, formigamento, também dores, desconfortos, né, na região da perna e até falta da força por causa do suprimento, né, da inervação. Então, quando falta o suprimento sanguíneo, acaba dando, né, falta, o músculo não consegue fazer a contração, então acaba, né, falseando a perna, como chamam, né, quando a pessoa está caminhando, daqui a pouco a perna simplesmente falseia e aí a pessoa pode ter quedas. Então, uma das coisas mais importantes é a gente ter esse cuidado, né, da parte da musculatura, porque muitas vezes a pessoa tem uma lesão na articulação e o músculo ele se contratura, ele se contrai justamente para proteger, mas ele não tem muita força, então ele acaba ah, né, ficando tenso e só vai piorando, porque aí além da dor na articulação, a gente tem um músculo também bem sobrecarregado, que também vai comprimir as estruturas que estão passando a inervação, e isso vai provocando cada vez mais uma lesão que, se a pessoa não procura um médico para fazer uma avaliação, um fisioterapeuta, vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque só vai agravando, vai provocando inflamações, e isso vai só gerando mais limitação funcional. E é o que a fisioterapia trabalha. Na verdade, ela vai reabilitar o indivíduo para que ele tenha funcionalidade. Ele tem que melhorar o movimento, tem que melhorar primeiramente a inflamação, a lesão, controlar a dor, para que a gente entre já com reforço, para que a gente reabilite esse paciente, para que depois ele consiga fazer um pilates, uma musculação. Então, assim, a fisioterapia, ela inicia esse processo para que depois o paciente tenha, né, a liberdade de procurar o que mais gosta, uma atividade, ou uma hidroginástica, ou uma atividade mais, né, de musculação, de crossfit, mas tudo dentro do seu limite, claro, né? Não podendo fazer o que, de repente, tem alguma limitação, né? Alguma lesão que não permita. Mas que sempre, né, consultar o médico para saber o que pode, o que não pode. O fisioterapeuta também pode dizer o que vai ser muito impacto, o que não, o que pode fazer, o que vai afetar mais, né, a articulação. Mas, enfim, é esse o básico, né, que a gente precisa saber. E também, sempre que tem algum desconforto, seja na região do quadril, da coluna, sempre procure um profissional para que ajude tanto a resolver e descobrir o que causou, se realmente é só essa região que está com esse desgaste, se foi postura, se foi problema, que às vezes é problema de visão também nos faz perder um pouco o equilíbrio, e aí isso já ocasiona desgastes e lesões, né, articulares. A gente modifica a nossa postura, muda a pisada, e isso tem uma consequência. Então, assim, às vezes até uma escoliose ou um problema de coluna também vai desnivelar o quadril, né? A gente vai ter uma rotação ou uma báscula no quadril que vai provocar, né, essa disfunção. Diferença no membro também. Às vezes a pessoa tem uma fratura, teve algum problema que ficou um membro maior que o outro. Esse desnível do quadril, ele vai também ocasionar lesão, porque o atrito, né, durante algum tempo,
vai resultar numa lesão, porque imagina um quadril que de repente tem um desnível, e aí quando a pessoa vai caminhar, ela vai sobrecarregar bastante a articulação do quadril, porque é onde a gente tem o apoio, e o quadril que está de repente em báscula vai sofrer bastante, porque imagina a força que tem que ter para que, né, tenha aquele freio que quando vai caminhar, para a gente não, né, não botar o pé com muita força, a gente tem que ir devagar e isso vai sobrecarregando toda a articulação do quadril, tanto de um lado travando quanto do outro, né, controlando para que não tenha muita carga. E isso, ao longo do tempo, vai ocasionar desgastes, né, na cartilagem, na articulação. Então, o reforço muscular é importante e também a avaliação para saber se precisa de um calçado adequado, de repente um pouco mais alto para a região onde tem o desnível, ou uma palmilha, então tudo vai depender, né, do desnível, tem que ser avaliado, né? Então é bem importante não deixar esse desnível, né, ao longo do tempo, porque muitas vezes a pessoa pensa que não está incomodando, mas durante um tempo pode vir a incomodar. Então, tudo que é para prevenção é bem importante, principalmente nessa articulação de quadril. Então, assim, quando for, né, eu tenho uma lesão, uma fratura, seria muito interessante consultar e ver a necessidade, se de repente vai ficar com diferença no nível do quadril, se não, se de repente não afetou, se está tudo bem, aí um bom reforço muscular vai ajudar. Mas se tiver algum desnível, é bem importante já intervir com o calçado ou palmilha. A gente sabe que, de repente, para fazer palmilha tem que ser no máximo 1,5 cm, para que a gente consiga colocar no calçado. Se for calçar, se for mais de 1,5 cm, já é aconselhável colocar na sola do calçado, aumentando para que a gente consiga nivelar o quadril, porque mais do que 1,5 fica muito alto e aí não tem como colocar dentro do calçado, seria mais na parte do solado que teria que aumentar e que vai proporcionar uma melhor qualidade de vida para o indivíduo, vai deixar o paciente mais vai diminuir aquela carga no quadril, né, que tinha durante a marcha pela diferença, então a gente reduz aquela carga, vai sentir um conforto melhor e vai ter uma melhor qualidade de vida e também durante o fortalecimento muscular vai ter um resultado melhor. Né? Em vez de ter uma sobrecarga na hora de fazer, por exemplo, um agachamento com esse desnível do quadril, vai ter um benefício, porque vai fortalecer realmente, né, a região que precisa ali de quadríceps e glúteos, do que de repente ficar com esse desnível e acabar só lesionando, certo? Então era isso, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo programa.